No livro de matemática, vamos fazer as atividades da página 180 até 184. Nessa unidade, nós vamos estudar as frações. Vamos observar a imagem a seguir. Aqui nós temos 3 crianças brincando, né? Eles estão tentando montar um quebra-cabeça. Aqui, esse menino diz o seguinte: já montamos 1/4 do quebra-cabeça. Agora, já montamos a metade, só falta 8 peças. Depois ele diz: uau, ficou muito bonito. Isso que ele está falando, pessoal, 1/4, metade, se refere a frações. O que é a fração? Fração são partes de um todo, tá? Então, por exemplo, quando eu pego um todo, por exemplo, um bolo, e eu parto fatias desse bolo, as fatias são frações, tá? Então, são pedaços de algo inteiro. Vamos usar aqui dobraduras de papel para tentar entender a fração, tá? Seria legal se vocês pudessem fazer isso em casa também. Então, como é que vocês fazem? Vocês vão pegar uma folha quadrada e aí vão cortar essa folha na diagonal, dessa forma aqui, ó. Então, vocês vão ter duas partes como essa, né? Como esse triângulo. E aí você vai usar uma dessas partes e vai dobrar. Essa linha pontilhada aqui, ó, é para você dobrar, não é para cortar, certo? E aí, quando você dobrar, vai ficar assim, no formato de uma tulipa. Olha só essa arte feita com tulipas. Item A. Com uma folha de papel quadrada, é possível fazer quantas tulipas como essa? Veja só, aqui eu tenho uma folha de papel quadrada. Eu separei a folha, né? Dividi a folha em 2 pedaços. Com cada um dos pedaços, eu consigo formar uma tulipa. Então, qual seria a resposta do item A? B. Como você explicaria quanto da folha quadrada é necessário para fazer uma tulipa de papel? Você vai dizer o quê? Uma folha serve para fazer 2 tulipas. Então, quanto seria necessário para fazer apenas uma? Seria o quê? A metade da folha, né? Questão 2. Observe como é possível usar a mesma folha de papel quadrada e obter tulipas menores. Olha só, a tulipa, como vocês viram, ela é feita de triângulos de papel. Se eu pegar uma folha quadrada e ao invés de dividi-la apenas em 2 partes, eu fizer outro corte, né, na outra diagonal e para obter, né, 4 pedaços, 4 triângulos. E aí cada um desses triângulos poderia formar uma tulipa menor, uma tulipa pequena, né? Agora, nesse caso, quantas tulipas são possíveis fazer com essa folha de papel? O que nós fizemos com a folha de papel foi fração. Nós fracionamos um pedaço de folha, aliás, uma folha quadrada, em partes para formar tulipas. Então, vamos entender um pouco mais sobre fração. Fração é parte de uma figura. Para iniciar o estudo de frações, vamos acompanhar a situação a seguir. A primeira situação é o seguinte: o círculo ao lado representa uma unidade ou um inteiro. Imaginem frações, por exemplo, como pizza. A pizza é um ótimo exemplo de fração. Eu falei do bolo no começo do vídeo, mas a pizza também é um ótimo exemplo de fração. E já que nós estamos aqui com um círculo, vocês podem imaginar que aqui nós temos uma pizza, tá? Então, imagine que esse círculo será dividido em 2 partes iguais. Então, eu vou fazer apenas um corte e separar aqui 2 partes do mesmo tamanho. Cada uma das partes desse círculo representa a metade ou meio círculo. E sabe como é que eu represento isso em fração? 1/2, que é igual a 1/2 ou metade. Agora, vamos imaginar que eu vou dividir esse círculo
em 3 partes iguais. Olha só como vai ser feita a divisão. Essa divisão vai ter o quê? 1/3 ou a terça parte, né? Cada um desses representa a terça parte de um círculo inteiro. Olha só como represento isso em fração. 1/3. E se eu pegar o círculo e dividir em 4 partes iguais, como está feito aqui, ó? Vejam só. Cada uma dessas partes, pessoal, representa a quarta parte do inteiro, né, do círculo, ou o quarto do círculo. E como é que eu represento isso como fração? 1/4. Ou seja, esse pedacinho é um pedacinho de 4, tá bom? Por isso que fica 1/4. Agora, se eu divido esse círculo em 5 partes iguais, como está aqui, ó. Cada uma dessas partes, pessoal, representa a quinta parte ou o quinto ou 1/5 do círculo, tá bom? E aí, como é que eu vou representar em forma de fração? Esse pedaço aqui é um pedaço de um total de 5. Então, eu vou botar 1/5, tá bom? Então, por isso que tem esse 1/5 aqui. Agora, vamos para a segunda situação. A figura ao lado representa uma unidade ou um inteiro. Vamos entender que figura é essa, né? Essa figura tem 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa figura é um hexágono. Hex, que vem de 6, ágono de lados, tá? Então, ela tem 6 lados, hexágono. Imaginem que eu vou dividir essa figura em 6 partes iguais. Então, tá aqui ela dividida em 6 partes iguais. Cada uma dessas partes, pessoal, representa a sexta parte do hexágono, ou 1/6 do hexágono, tá? E aí, como é que eu represento isso? Vamos supor que esse pedacinho aqui, ó, que eu vou pintar agora, esse pedacinho, ele representa um pedaço do total de 6. Então, eu vou representar como fração o número 1 sobre o número 6. 1 de 6, porque esse é um pedaço de um total de 6 pedaços. Eu tinha pintado uma parte só do hexágono, mas imaginem agora 5 partes pintadas, né? Então, tá aqui, ó. Pintaram de verde 5 partes daquele hexágono. Como é que eu posso representar essa parte que está pintada em forma de fração? A gente pode colocar o total de partes que foram pintadas, tá? Ficam em cima. E o total de partes que existe no objeto, na figura, fica embaixo. Então, foram pintadas 1, 2, 3, 4, 5 partes de um total de 6, tá bom? E aí, como é que eu falo isso aqui? Isso aqui, pessoal, é 5/6, tá? Então, os números meio, né, ou 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 e 5/6, que foram apresentados nessas duas situações, são números representados na forma de fração. Então, vejam só, as frações elas vão sempre aparecer dessa forma, um número sobre outro. Terminamos aqui a atividade de matemática. Parabéns e até a próxima!